Descumprimento de medidas protetivas. O juiz é obrigado a aplicar tornozeleira eletrônica ao invés da prisão preventiva? Sejam bem-vindos, sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje trago essa questão muito importante, muito polêmica. Fique até o final e não esqueça o seu like, isso é muito importante. Então vamos lá. Estávamos meditando aqui em conversa com outros advogados também da área e chegou essa discussão se o juiz da vara de violência doméstica estaria obrigado a ter uma escalonagem, uma proporcionalidade no momento da decretação da prisão preventiva do homem que descumpre medidas protetivas. Então nós temos aqui, tanto na Lei Maria da Penha quanto no Código de Processo Penal, inúmeros institutos que antecedem a própria prisão preventiva. Nós temos aqui reforço das medidas protetivas, nós temos aqui audiência de advertência para o homem que descumpre a protetiva, nós temos também a tornozeleira eletrônica também recentemente incluída na nossa legislação, nós temos também a possibilidade de cautelares pessoais contra o homem, que é um reforço às medidas protetivas e, por fim, a própria prisão preventiva. Ocorre que, ultimamente, nós temos presenciado no mundo prático forense que, quando o homem tem protetivas e ele as descumpre, automaticamente o juiz decreta a prisão preventiva desse homem. E ele acaba não aplicando outros institutos como a tornozeleira, um reforço das protetivas, não marca uma audiência de advertência. Então, a nossa discussão é se o juiz ele estaria obrigado a justificar, aplicar, por exemplo, outros métodos menos invasivos, menos graves, ao invés da prisão preventiva. Então a prisão preventiva, infelizmente, ela virou uma aplicação quase automática, imediata para o homem que descumpre medidas protetivas. E eu entendo aqui que há um certo exagero nessa interpretação, uma vez que fere o princípio da proporcionalidade. Uma vez que nós temos aqui a necessidade de avaliar qual o grau de descumprimento das protetivas. Me parece que hoje está sendo um mantra, uma aplicação tão imediata e não está sendo analisado aqui o comportamento individual do homem que descumpre a protetiva. Basicamente, o que nós estamos presenciando na prática é um total desprezo a outros métodos menos invasivos e a aplicação automática da prisão preventiva. Então me parece razoável analisar como se deu esse descumprimento. Eu acho que primeiro é necessário avaliar se esse cumprimento se decorreu de uma mensagem que o homem não poderia ter enviado, enfim, um comportamento menos invasivo, menos presencial. Agora, se esse comportamento foi um comportamento de ter enviado uma mensagem, ter comparecido na porta da suposta vítima sem ameaça, sem lesão corporal, me parece razoável o juiz aqui aplicar outros métodos mais graves, como a tornozeleira, a audiência de advertência, preferir esses métodos antes de decretar a prisão preventiva, porque não podemos alargar essa consequência e trabalhar com um binômio entre protetivas e prisão, uma vez que há um mundo, uma pleiade de situações que estão aqui no meio entre as protetivas e a prisão preventiva. Gostaria da opinião de vocês, escrevam aqui, isso é muito importante, não esqueça o like. Então veja que, na minha modesta avaliação, há uma relação aqui, primeiro, de proporcionalidade. Primeiro é necessário avaliar qual o grau do descumprimento. E essa análise ela pode ser feita numa análise de uma cognição sumária, assim como as protetivas são geralmente deferidas e aplicadas com base numa cognição sumária rápida, com base nos elementos que o juiz dispõe naquele momento. Então, quando a suposta vítima denuncia, relata um descumprimento de medidas protetivas, se esse descumprimento foi um descumprimento singelo, sem grau de periculosidade, sem um risco baixo, evidentemente que não poderia esse juiz aplicar de largada a prisão preventiva, porque é a última das circunstâncias. A exceção é a prisão, a regra é a liberdade. Então nós podemos compatibilizar o Instituto, agravando as medidas protetivas, e sem aplicação da prisão preventiva para aquelas situações de descumprimentos muito pontuais, que não envolvem risco concreto, com grau de periculosidade muito baixo. Nesses casos,
eu entendo que a própria legislação oferece uma gama de disposições, de consequências que seriam muito mais úteis e necessárias do que a prisão preventiva. Gostaria de ler a opinião de todos vocês. E vou encerrando esse vídeo, mas sem antes apresentar para vocês o nosso livro que aqui a busca por uma proteção equilibrada, da minha autoria, onde eu coloco aqui 29 propostas de atualização da Lei Maria da Penha, baseado aqui no nosso longevo trabalho, nossa atividade de mais aí de 1,5 décadas na atuação da Lei Maria da Penha. Isso fez com que eu compilasse aqui as minhas críticas, as minhas propostas de atualização na Lei Maria da Penha, são 29, e gostaria de apresentar em primeira mão para todos vocês. Em breve, agora em março, teremos o lançamento aqui em São Paulo. Vocês estão todos convidados para participarem. Vai ser um encontro onde eu vou expor essas 29 propostas e ao final será o lançamento com autógrafo. Você que estiver interessado poderá também adquirir o nosso livro através do nosso site. Depois eu divulgarei como vocês poderão adquiri-lo, perfeito? E aqui o livro, ele é publicado pelo Instituto de Estudos Avançados na Lei Maria da Penha em temas conexos, do qual tenho a alegria e a honra de presidir. É um instituto voltado para a aplicação e interpretação da Lei Maria da Penha em temas conexos. E é um instituto que tem o ponto diferencial que não tem ativismo, não tem militância, não é um instituto para o homem, não é um instituto para a mulher, é um instituto que busca trazer interpretação racional, equilibrada, é um instituto que veio para preencher uma lacuna jurídica, uma vez que é um instituto voltado para essa finalidade de bem interpretar e aplicar a Lei Maria da Penha. Então estão todos convidados a participarem também do Instituto, perfeito? E aqui encerro a exposição. Se esse vídeo fez sentido para vocês, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode. E lembrem-se, respeite as mulheres.